rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia, Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia, puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. No mar da Galileia. Taram, tam, taram, taram, tam, 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 tam. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia, Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia, puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. No mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Taram, tam, taram, taram, tam, tam. Taram, tam, taram, taram, tam, 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 tam. A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? A tia está aqui, né? Para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós já tivemos a nossa aula online, né, com as crianças, mas como sempre a tia gosta de gravar a aula para aquelas crianças que não puderam participar conosco, tá bom? Não repare o barulho, vocês devem estar ouvindo aí um barulhinho, mas é o ventilador, porque aqui tá muito calor hoje, tá bom? Vai relevando aí. Então hoje a nossa palavra, né, está aqui em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, né? E a nossa lição é a lição 3 da revista, né? Conhecendo os milagres de Jesus do primário, né? Conhecendo os milagres de Jesus. E hoje nós vamos conhecer mais um milagre que o Senhor Jesus fez, que está na nossa lição de número 3. Pescando com Jesus. É isso aí, crianças. Pescando com Jesus. Hoje, né, nós vamos falar sobre mais um ponto muito importante para que a gente possa receber os milagres de Jesus, né? Receber as bênçãos do Senhor Jesus na nossa vida. As aulas passadas nós aprendemos sobre uma muito importante, né? Que a tia falou muito, que a tia tocou muito no assunto, que foi sobre a fé, né? Se a gente não tiver fé, de nada adianta. Nós precisamos ter fé para poder receber, né? E o que é fé? Relembrando que a tia já explicou para vocês, fé é algo que a gente não vê e algo que a gente não toca, né? Fé é confiar em Deus de olhos fechados e coração aberto. Isso mesmo, é acreditar em Deus de olhos fechados, sem saber, né? Sem saber de onde que vem e o que vai acontecer. É você acreditar em algo que você não vê e algo que você não toca, mas que você tem certeza de que o Papai do Céu vai resolver, né? Doenças, né? Talvez você está precisando de uma cura, talvez tenha um dodói, uma doença que não sara com remédios, né? Mas nós temos o doutor Jesus, né? Que ele é capaz de sarar todas as doenças, né? E basta a gente ter fé. E ter mais uma coisinha que nós vamos aprender hoje. Então, né? Voltando lá, né? Jesus, o primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná da Galileia. O outro milagre também foi acontecido em Caná da Galileia. O primeiro milagre foi a transformação de água em vinho e o segundo milagre foi a cura do filho de um oficial. Vocês se lembram?
uma história que tocou muito a tia, né? Que tocou muito o coração da tia, por ver, né, o amor imenso de Jesus por nós, mesmo a gente não sendo merecedores. E hoje a tia vai contar também para vocês o milagre que aconteceu em Galileia também, porém nas praias, né, ali da Galileia. Jesus então começou a ficar muito famoso, né, ficar muito conhecido pelos seus milagres e maravilhas. E também todo mundo queria ficar bem pertinho de Jesus, porque era gostoso de ouvir a sua palavra, né? Porque quando nós estamos pertinho de Jesus, nós somos reconfortados, né? Nós somos abraçados por seu amor. Então Jesus era seguido por uma multidão de pessoas, era muita gente. E nesse dia não era diferente. Jesus estava ali na praia pregando para as pessoas, falando do reino, né, do amor de Deus. E as pessoas foram se juntando e foi apertando perto de Jesus, foi apertando, até que chegou um momento que Jesus já estava caindo para dentro do mar, indo para a água, porque não tinha mais espaço. Então Jesus, olhando ali, né, para a beira daquela praia, viu 2 barquinhos. Isso mesmo, viu 2 barquinhos, né? E em um dos barquinhos estava Simão Pedro, né? Simão Pedro estava ali cansado porque ele tinha trabalhado a noite inteirinha e não tinha conseguido pegar nenhum peixinho. E Jesus estava ali, ó, andando pela praia. E Simão Pedro estava ali cansado, lavando as suas redes, né? Estava lá lavando, triste, porque ele estava cansado e não tinha nenhum peixe para poder levar para casa. E essa era a profissão de Simão Pedro, né? Era pescar para poder vender e manter a sua família. Então estava ali lavando as suas redes, assim como seus companheiros do outro barco, né? Tiago e João, que também estavam ali cansados, porém estavam lavando as suas redes para poder ir embora, porque eles não tinham pescado nada. Só porque chegou aquela multidão com Jesus e eles continuaram ali no seu barquinho. E Jesus teve uma ideia então para poder, né, desapertar um pouco do povo, e as pessoas nem estavam conseguindo ouvir ele, as pessoas que estavam lá atrás. Então Jesus teve a ideia de entrar em um dos seus barquinhos, né, dos barquinhos dos pescadores, e pregar ali do barquinho. Então ele chegou em Simão Pedro e perguntou para ele se ele poderia entrar em seu barco. Pedro então, né, falou: claro, o senhor pode entrar. Então Jesus entrou ali no barco com Simão Pedro e Jesus começou a pregar para aquelas pessoas, né? Começou a falar do reino de Deus e suas maravilhas. E era muita gente que estava na areia, né, ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus foi ali, pregou, né, falou sobre o amor e pregou bastante. As pessoas estavam tão assim querendo ouvir, que não importaria quantas horas que ficasse ali na areia, elas ficariam. Então Jesus pregou e quando terminou de pregar, virou para Simão Pedro, e Pedro não tinha falado nada para Jesus ainda, tá, crianças? Virou para Simão Pedro e falou assim: Simão Pedro, leve o barquinho para mais profundo do mar e lance a rede. Aí Simão Pedro falou assim: mas Jesus, nós passamos a noite inteira trabalhando, Jesus. Nós jogamos tanto as redes a noite toda que não conseguimos pegar nada. Estamos exaustos, estamos cansados. Mas como o Senhor que está pedindo, né, nós vamos fazer isso. Então Simão Pedro, ele foi obediente. Por mais que ele estava cansado, que ele estava exausto, ele não acreditava que poderia ser pego peixes, né? Porque eles estavam ali a noite inteira. Mas como era Jesus que estava pedindo, Simão Pedro obedeceu. Então ele lançou a rede. Aquela rede, né, que estava lá, né, sujinha lá, que estava lavando, porque estava tentando pescar e não pescava nada. Então ele lançou a rede. Ele lançou a rede e quando voltou, crianças, a rede veio cheia de peixinhos. Muitos peixinhos, criança. Muitos peixinhos que ele pescou. E era tanto peixe, mas tanto peixe, crianças,
que a rede começou a rasgar. Isso mesmo, era peixe demais. Então, Simão Pedro não estava dando conta sozinho, gritou seus companheiros, né? Para ir lá, para ajudar eles a pegar os peixes. Então, Tiago e João foram no outro barquinho, né? E pegaram, deixa eu abaixar um pouquinho para vocês verem, né? Ajudaram a pescar. E crianças, foram tantos peixes, mas tantos peixes, que encheram os 2 barcos. Sim, crianças. Encheu tanto que eles estavam começando a afundar. Sim, e esse foi mais um milagre que Jesus fez, né? A pesca maravilhosa, né? Só porque depois que Pedro viu essa maravilha que Jesus fez, né? Ele chegou e Jesus enjoelhou e falou: Senhor, afaste-se de mim, porque eu não sou digno de tanta maravilha. Porque Simão Pedro sabia que ele era um pecador e que ele não era um bom homem assim para receber uma bênção tão maravilhosa como aquela. Mas Jesus virou para Simão Pedro e disse: Simão, não se preocupe, você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens, você pescará pessoas para o reino de Deus. Sim, crianças, mas o que será que é, né, ser um pescador de homens? O que é pescar pessoas? Como assim, tia? Pescar pessoas? Sim, criança. Pescar pessoas é você falar, você evangelizar, você falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Assim como a tia. A tia é uma pescadora de crianças. Eu falo de Jesus para vocês, né? Eu passo a palavra do Senhor Jesus para vocês poderem aprenderem. E assim como vocês vão aprendendo, vocês vão passando para as outras pessoas, para seus coleguinhas, para o seu papai, para a sua mamãe. Você começa a falar do amor de Jesus, do reino de Deus, né? Sobre o plano da salvação, né? Porque Jesus, o Deus, nosso Deus, teve um plano perfeito, maravilhoso, né? Porque nós éramos pecadores, né? E o pecado não entra no céu. Mas Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para pagar pelo meu e o seu pecado, né? Nos dando assim a oportunidade de um dia a gente poder entrar no reino dos céus. Mas para isso, nós devemos limpar o nosso coraçãozinho, tirar todo o pecado, né? E obedecer a palavra de Deus, né? Ser obediente à palavra do Senhor. Porque aqui, ó, a Bíblia, ele é um manual pra gente aqui na Terra, né? É um manual de como a gente deve viver, de como a gente deve fazer pra gente poder um dia entrar nesse reino maravilhoso que não entra pecado, lá é só alegria, lá é só bênção. Então, na aula de hoje nós aprendemos sobre a obediência. Se Simão Pedro não tivesse obedecido o que o Senhor Jesus tinha falado, talvez ele não tinha visto esse milagre maravilhoso, né? Então Simão Pedro mudou a vida totalmente depois que aconteceu esse milagre. Ele largou tudo ali para trás para poder seguir Jesus. E ele foi um dos primeiros, né? O primeiro discípulo que Jesus teve, né? Um dos primeiros discípulos que aconteceu foi ali, né? Foi Pedro, Tiago e João, né? Que foi a musiquinha que a tia cantou no início dessa aula, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. E é isso, criança. Então nós devemos obedecer a palavra do Senhor Jesus, né? Se o Senhor tocar no coração, né, e falar para você fazer, que faça algo. Nosso versículo de hoje, né, de memorização, está em Jeremias 42, versículo 6, que diz assim, ó: se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem. Porque quando nós somos obedientes à palavra de Deus, né, só tem que dar certo, né? Jesus, né, o nosso Senhor Deus, nunca vai mandar a gente fazer algo que vai ser ruim pra gente. Talvez a gente ache assim, mas se eu fizer isso eu vou perder, eu quero muito aquela coisa, né? Mas Deus sabe que aquilo pra você não vai ser boa coisa, né? Porque Deus, ele é o nosso Pai. E todo pai, toda mãe quer o melhor para seus filhos, né? Jamais que ele vai deixar acontecer algo que seja ruim para nós.
Então nós devemos ser obedientes, ter fé, né? Se você quer alcançar um milagre, tenha fé e obediência. Então essa foi a aula de hoje, ó. Espero muito que vocês tenham gostado e até a aula de domingo que vem. Um grande beijo e até o próximo milagre de Jesus.